Muito bem, vamos continuar aqui então. Como que a gente vai calcular a quantidade de módulos fotovoltaicos que o nosso sistema vai precisar para gerar aquela quantidade de energia que a gente determinou? Essa quantidade de módulos vai depender de algumas coisas. Primeiro, do módulo. Então, é óbvio, né, que cada módulo vai gerar uma quantidade de energia de acordo com as suas características. Então, de certa forma, a gente tem meio que escolher os módulos que a gente vai poder usar agora de uma vez. E outra questão vai depender do controlador de carga, porque o controlador é quem entrega a energia para a bateria. E tem controlador de carga que tem aquele algoritmo MPPT, que a gente explicou nas outras aulas, que ele garante que o módulo vai operar sempre no ponto de máxima potência. Ou seja, esse controlador de carga vai meio que forçar o módulo a gerar o máximo de quantidade de energia possível de acordo com a radiação solar e com a inclinação que ele foi instalado. Quando o controlador de carga não possui esse algoritmo de rastreamento do ponto de máxima potência, a operação do módulo fica restrita, porque o módulo é ligado praticamente de uma forma direta na bateria e a tensão de operação dele fica meio que vinculada da bateria. O módulo não consegue operar com a tensão máxima, então isso restringe muito a geração de energia dele. Então eu vou explicar para vocês aqui como é que funcionam os dois métodos, porque vai depender do controlador que a gente vai escolher. Então o primeiro método é o método da insolação. Esse método é utilizado quando existe o MPPT. Então como que funciona? A energia produzida é calculada pela insolação, insolação diária, que é aquele quantidade de energia que cada metro quadrado de solo recebe por dia. A gente já viu essa informação aí em diversas fontes, em mapas, em sites, então é uma informação que a gente conhece. A gente tem a área do módulo, que depende do módulo, obviamente, e a eficiência do módulo também, que é uma característica específica de cada fabricante. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, só para deixar bem claro, então, esse método só pode ser usado com controlador com MPPT, quando os módulos são instalados com ângulo de inclinação e ângulo azimutal correto e sem sombreamento. Então, se o ângulo azimutal e o ângulo de inclinação não estiver correto ou o sombreamento estiver correto, você até pode usar esse método aqui, mas você tem que considerar aqui algum fator para descontar um pouco dessa energia, porque você não vai garantir a melhor geração possível. Então vamos começar aqui, eu vou fazer o primeiro exemplo com aquele módulo lá, o CS6U da Canadian Solar, que a gente já usou ele aqui para vários exemplos anteriormente. É um módulo de 72 células, 330 watts de potência. A área dele é de aproximadamente 2 metros quadrados e a eficiência de 17%. Então, substituindo os valores na fórmula, eu considerei aqui uma insolação de 4 kWh por metro quadrado por dia, que é equivalente ao pior mês de insolação para Ibirité, que é a cidade onde fica a nossa escola. Chegamos aqui à conclusão que esse módulo geraria 1,36 kWh por dia. Então, se eu dividir a energia que eu preciso por dia pelo tanto que cada módulo vai gerar, eu vou chegar à conclusão aqui que eu precisaria de 2,5 módulos, como eu preciso arredondar isso para um número inteiro, a gente ficaria com 3 módulos desses são suficientes, considerando também que a gente ganhou um pouquinho de energia aqui por causa desse arredondamento, Ficou um pouco acima ali do que a gente vai precisar, que é bom, não é um problema para a gente não. Fiz esse cálculo também para outro módulo, peguei um módulo de 36 células para a gente poder escolher depois qual que a gente vai querer no nosso sistema. Então peguei um módulo de 36 células, 160 watts, basicamente metade do outro, tanto em relação às células quanto em relação à potência. Então a área dele também é metade e a eficiência é praticamente a mesma, 16%. Então a mesma conta foi feita e a gente chegou aqui por arredondamento a 6 módulos. Então praticamente o dobro, pessoal? Ficou bem coerente nossa conta que a gente realizou. Agora, se meu controlador de carga não tiver o algoritmo MPPT, como que eu faço? Então é um método diferente, que o módulo vai gerar menos energia, eu vou mostrar aqui para vocês. Então a energia produzida vai ser a potência do módulo vezes a quantidade de horas que ele vai ficar disponível. A gente sabe que a potência do módulo varia ao longo do dia, depende da quantidade de insolação, e a insolação ela tem um ponto pico ali por volta do meio-dia solar, e ela é mais fraca tanto no nascer do sol quanto no pôr do sol. Então essa potência, a gente vai calcular um valor meio que médio para ela aqui, mas ela varia ao longo do dia. Então, como determina a potência do módulo? A potência do módulo a gente vai calcular como a corrente de curto-circuito do módulo, que é a corrente máxima que ele pode fornecer,
vezes a tensão da bateria que o sistema está ligado. Então, é como se eu dissesse o seguinte: a potência do módulo é a tensão da bateria, que o módulo vai meio que ser forçado a trabalhar com ela, né, porque não tem MPPT, vezes a corrente máxima que o módulo pode fornecer. E aí eu multiplico isso pelas horas de sol, vamos dizer assim. Aí tem que lembrar o seguinte: então esse método só pode ser utilizado quando não tem MPPT, e a quantidade de horas de sol não quer dizer exatamente a quantidade de horas que o sol incide sobre o módulo, porque teria locais que seria, por exemplo, 12 horas de sol, né? Porque né, o sol fica bastante tempo ali incidindo sobre o módulo. O problema é que é o seguinte: nesse caso a gente está considerando a corrente de curto-circuito. Então meio que a gente quer saber aqui mais ou menos quantas horas que o módulo consegue operar meio que com a corrente máxima. E como a corrente máxima está vinculada a uma insolação mais intensa, a gente acaba chegando num valor ali entre 4 e 6 horas. Fora desse intervalo, a corrente cai ali consideravelmente e a gente deixa de considerar que o módulo está operando nessa potência. Então, geralmente, para conseguir valores de energia calculado que sejam bem coerentes com a realidade, a gente costuma utilizar entre 4 e 6 horas. Certo? Então vai depender muito do local onde você está. 6 horas uma questão mais otimista, né? E 4 horas um valor mais pessimista. Então vamos resolver essa conta aqui. Eu peguei os dados do módulo único para esse tipo de cálculo. A gente só precisa da corrente de curto-circuito do módulo. Então multipliquei considerando na bateria de 12 volts, né, 9,07 amperes, que é a corrente de curto-circuito, vezes 12 volts. Cheguei na potência de quase 109 watts do módulo e calculei aqui a potência, a energia que ele vai produzir em um dia para 5 horas de sol. Então deu aqui 0,54 kWh por dia, e fazendo a conta, né, com arredondamento e tudo por dia, eu vou precisar aqui de 7 módulos. Até poderia ter colocado 6, porque deu 6,2, mas vamos arredondar sempre para cima para ficar mais coerente, estabelecer sempre o mesmo critério. Então deu 7 módulos. Não fiz essa conta para o módulo de 72 células, porque foi mais para ter uma base de comparação aqui. Eu acho que fazendo com um módulo foi suficiente. Então, deu 6 módulos com o método anterior, para esse mesmo módulo, né, de 160 watts, e deu 7 módulos para esse. Então, mostrando que realmente esse método considera uma geração de energia menor por causa da falta do sistema MPPT. Então, agora a gente vai falar dos controladores de carga, e isso vai ser feito no próximo vídeo, na próxima parte da aula. Então, até lá.